Olá, B31, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na plataforma, professor Anderson falando. E nessa aula que é um pouquinho mais curtinha, nós vamos ver um conceito bem interessante, que é o conceito de média aritmética. A média aritmética ela também pode ser chamada de valor médio e também pode ser chamada apenas de média. Quando você é só média, está falando em média aritmética. Existem outros tipos de média? Existem. Mas esses outros tipos a gente vê bem adiante, na faculdade em geral, não vê antes, tá? O que é a média? A média é um valor calculado para encontrar o ponto de equilíbrio, uma distribuição justa, equitativa e igualitária. É como imaginar assim, qual é o valor médio do preço de uma geladeira? Tem de 3.000, tem de 800. Na média, custa tanto. Tem gente que ganha 1.000, tem gente que ganha 1.000.000. Na média, quanto cada um deveria ter se isso fosse justo? A gente pode calcular a média das notas. Eu fui tri bem nessa prova, fui mal nessa, mas na média eu fui legal. A gente pode calcular a média das idades. Na nossa sala de aula tem gente de 12 e tem gente de 16. Na média, está ali pelos 14. Então, a gente vai verificando a média dessa maneira. E para calcular a média, a gente soma todas as parcelas e divide pela quantidade de parcelas. Vocês vão anotar isso aqui e vão fazer uma marcação bem bonita no caderno. Para quando vocês tiverem que pesquisar, vocês achar. Passa uma marca-texto, passa uma canetinha em volta para deixar isso aqui bem destacado. Porque é importante lembrar disso. Que para calcular a média, somamos todas as parcelas e dividimos pela quantidade de parcelas. Eu vou explicar isso aqui bem melhor para vocês, conforme eu for mostrando exemplos, tá? E eu comecei aqui com um exemplo, que eu vou precisar apagar essa parte do quadro para continuar, ok? Então, eu vou ler esse exemplo, vocês vão dar pause e vão copiar. Quando vocês soltarem o pause, eu vou começar a resolver, tá? Na primeira prova do trimestre, um aluno tirou nota 80. Ele estuda numa escola que as provas são por nota, tá? Nota 80. Na segunda prova, ele tirou 65, a nota dele ficou vermelha. Na prova final, ele tirou 83. Qual a nota média desse aluno? Qual foi a média dele? Será que ele passou de ano? Será que ele não passou? Dá um pause, copia e eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula isso. Então, o lado de lá do quadro já está apagadinho. E nós vamos conversar sobre esse exemplo. Para calcular a média, somamos todas as parcelas. Beleza. O que são as parcelas nesse exercício? Só um pouquinho, pessoal, eu vou dar pause de novo, tá? O que são as parcelas nesse exemplo? São as notas da prova. Na primeira prova, na prova 1, ele tirou 80. Na prova 2, ele tirou 65. Na prova 3, ele tirou 83. Muito bem. Para calcular a média, somamos todas as parcelas. Nós vamos somar essas parcelas. Somar essas parcelas. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 8 dá 16. 16 mais 6 dá 22. Certo? E depois dividimos pela quantidade de parcelas. Como assim? Quantas provas ele fez? 3. Eu vou somar as notas das 3 provas e vou dividir por 3. E se ele tivesse feito 4 provas? Eu ia somar a nota das 4 provas e ia dividir por 4. E se ele tivesse feito 5 provas? Eu ia somar a nota das 5 provas e ia dividir por 5. Deu para entender o que é somar as parcelas e dividir pela quantidade de parcelas? Então tá.
Número de parcelas. 1, 2, 3. Vou dividir por 3. Beleza. Divisão por 3. 2 não dá, 22 dá. 7 vezes. 21. Sobrou 1. Tem um aqui que eu não usei. Tem um lá na minha resposta. Acho que ele vai passar de ano, hein? 18 na tabuada do 3. 3 vezes 6 é 18. A média do aluno foi 76. E se a média dele foi 76, ele passou de ano. Muito bem. Conseguiu passar de ano. Vamos ver outros exemplos disso? Dá um pause, copia, eu vou botar um segundo exemplo. Segundo exemplo. Lucas recebe um salário de R$ 1.917 todo mês. Renata, sua esposa, ganha R$ 2.583 todo mês. Calcule a média salarial do casal. Bom, quero saber a média dos salários. Quanto eles ganham em média? Então, o Lucas ganha 1.917. A Renata ganha 2.583. Então, eu vou somar essas parcelas. Por quê? Porque a média, a gente soma as parcelas e divide pelo número de parcelas. 7 mais 3 dá 10. 8 mais 1 dá 9, mais 1 dá 10. Oba! 9 mais 1 dá 10, mais 5 dá 15. 2 mais 1 dá 3, mais 1 dá 4. 4.500. Juntos eles ganham R$ 4.500. Mas eu não quero saber quanto eles ganham juntos. Eu quero saber a média. Quantos eles são? 2. Então, eu vou dividir isso por 2. Simples assim. 2, 4, deu. Vamos ver. Tem 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui. Vou baixar o 5. 2, 4, 1. Vou baixar o 0. 5, 10, 0. Vou baixar o 0. Acabou, né? Não, olha lá, ó. 0. Então, qual é a média salarial desse casal? Em média, é como se cada um deles ganhasse R$ 2.250. Agora, nós vamos fazer a letra B dessa atividade. E depois a letra C. E aí depois eu vou passar um para vocês tentarem, tá? Olha só, letra B. Lucas e Renata tiveram um filho. Qual a média salarial da nova família? Minha caneta está acabando. Acho que essa é a última aula que eu gravo com essa aqui. Lucas e Renata tiveram um filho. Qual a média salarial dessa nova família? Vamos ver. Tem o Lucas, tem a Renata e tem o filho. Menino. Oh, e agora não dei nome pro guri. Tá, tudo bem. Vamos botar aqui. Menino. Quanto é que o Lucas ganha?
2.917. A Renata ganha 2.583. E o menino, quanto é que ganha? Ele não ganha nada, ele nem trabalha, recém-nasceu. Continua ganhando, então, aqui, R$ 4.500. Mas agora, o que está acontecendo com essa média? Vai ser dividido por 2? Não. Tem 3 pessoas em casa agora. 3 parcelas. Então, vai ser dividido por 3. Antes, cada um deles tinha 2.250. E agora, como é que vai ficar esses gastos? Tem que comprar fralda, tem que comprar comida, tem, né? Todas essas coisas. Olha lá. Uma vez, sobra 1. 3 aqui, 3 lá, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baixei o 5. 5 aqui. 15 aqui. 0. Baixei o 0. Tá, é 0. Baixei o 0. Tá, é 0. Um filho, e a média deles caiu de 2.250 para 1.500. R$ 1.500 por pessoa. Mas aí o Lucas e a Renata foram lá e tiveram... Vou trocar para caneta azul porque a preta não vai mais dar para enxergar ali. Uma filha. Que linda! Não sei o nome dela também. Vamos pensar no que aconteceu? Faz o seguinte. Dá um pause. Copia. E o que eu quero de vocês? Que vocês calculem qual a média salarial da família agora que eles têm um menino e uma menina. Qual a nova média salarial da família? Como é que será que vai ficar para cada um? Quando eram só os 2, era isso. Aí nasceu o primeiro filho, é isso. Aí agora nasceu a menina. São 4. Como é que vai ficar essa média salarial? Calcula, bate uma foto, me manda e tá valendo por essa aula. Pode ser? A gente se encontra na próxima. Até! Tchau, tchau!